Diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu vou ler de novo o versículo 19, para ficar no teu coração. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o Espírito de Deus desceu dos céus, aonde estava junto do Pai, e veio habitar em nós. E hoje nós somos o templo do Espírito, e o Espírito que provém de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Deus não está longe, você não está longe de Deus, você está o mais próximo do que você imagina. Aliás, Deus não está mais sobre, mas Ele está dentro. Antigamente Deus se manifestava às pessoas, e o Espírito Santo vinha, assim como foi em Cristo. O Espírito Santo desceu como pomba na vida de Cristo, e tem dois momentos na nossa vida: o momento em que nós recebemos o Espírito dentro de nós. Esse momento é espetacular, porque uma vez que o Espírito Santo entra em você, ele não sai mais, não sai, é Deus dentro de você. E uma vez que o Espírito Santo vem para a obra do ministério, e nós ministramos sempre o batismo com o Espírito Santo, que é a manifestação exterior do Espírito de Deus vindo sobre as nossas vidas, para que nós possamos cumprir a obra do ministério, amém? Mas hoje eu quero falar de um Deus que não está longe, mas está perto, bem perto. Aliás, Ele está dentro de você, e é possível ter comunhão com esse Deus em todo o tempo. Por isso que o autor de Tessalonicenses diz: orai sem... Como que você vai ficar falando com Deus o tempo todo, irmão? Tem como? Tem como você lá no teu trabalho, está trabalhando e ficar orando o tempo todo? Quem consegue fazer isso? Não tem como, mas é possível orar sem cessar. Como? No Espírito, sem proferir palavras, é possível ter comunhão com esse Deus. É o que a Bíblia diz, e é o que nós vamos aprender um pouco mais, para que você tenha experiências marcantes com Deus, e para que a sua vida se transforme a cada dia mais, e você possa receber da plenitude de Deus. Você crê que Deus tem coisas boas para você? Amém? Amém? Você crê que Deus sabe dar boas coisas aos filhos? Você crê que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância? Então você está apto para viver isso. Como que eu posso viver isso, pastor? Como que eu posso viver o reino dos céus na terra? Tendo comunhão com esse Deus, que eu vou apresentar para vocês. A Bíblia diz que são quantos deuses? Diga um Deus, com 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus veio à terra, se manifestou o Filho, amém? Uma das personalidades da divindade se manifestou na terra. Irmão, nós estamos numa aula, eu estou te ensinando, amém? E aí Jesus, em todo o tempo, Jesus dizia: eu não vim proferir as minhas palavras e nem fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quem tinha enviado Jesus? O Pai. Então você percebe, mesmo sendo um Deus, mas as 3 personalidades, as 3 pessoas da divindade, agindo de maneira diferente.
Jesus orando ao Pai, Jesus orava. Amém, amados? Por que que Jesus, sendo Deus, precisava orar? Pergunta para a pessoa do seu lado se ela consegue responder. Dá tempo de eu beber água. Jesus era Deus? Irmão, você chega no espelho e fica pedindo para você mesmo? Roberto, faz isso. Hã? Tem hora que eu fico pregando no espelho, né? Para aperfeiçoar o dom da pregação, às vezes eu prego no espelho. E você que quer ser um pregador, estou te deixando a dica. Pregue para você mesmo no espelho. Mas eu não fico falando, Roberto, vai fazer isso agora. Jesus não fazia isso, Jesus não era louco, gente. Jesus orava ao Pai, uma das personalidades da divindade. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele e o conduziu ao deserto. Então você vê o Pai e o Espírito Santo agindo na vida de Cristo, que também é Deus. E foi isso, quando Jesus completou o seu ministério e estava pronto para morrer na cruz, Jesus disse, vai lá para João 14, vamos ler o que Jesus disse. João 14:16. Eu acho que esse texto está aí, né, Isa? Projeta ele para nós, por favor. João 14:16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tem o versículo 17 ou só esse? Só esse? O 17, perdão, gente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco no meio da igreja, se manifestando, conduzindo a igreja ao ministério, né? Manifestando o poder de Deus, é o Espírito Santo que manifesta o poder de Deus em nome de Jesus. Amado, quem está na terra fazendo a obra de Deus, é o Espírito Santo. Mas nós oramos em nome de Jesus, sim, nós oramos ao Pai em nome de Jesus para que o Espírito Santo faça. Percebeu a unidade? Os três trabalham juntos, desde antes da fundação do mundo, desde o princípio, os três trabalham, e eles continuam trabalhando, juntos, na unicidade, na unidade. Quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio, e entrou. Como isso acontece, pastor? No momento que você creu, que você confessou com a tua boca, que Jesus é o Senhor, nesse momento, segundo a Bíblia, você nasceu de novo, nasceu no Espírito. Por que nasceu de novo? Porque o Espírito Santo veio, entrou no seu Espírito, casou com o seu Espírito, e regenerou o seu Espírito, e agora você é templo do Espírito Santo. Amados, sabe por que Jesus nos enviou o Espírito Santo? Para não nos deixar órfãos, e Ele sabia que se o Espírito Santo não viesse e habitasse em nós, nós não conseguiríamos viver a vida de Deus, não teríamos a vida de Deus, e não conseguiríamos cumprir a sua vontade, ficaríamos desconsolados, não saberíamos para onde ir. Então o Espírito Santo veio cumprir esse papel, e Ele habita em nós, Ele habita em mim, e Ele habita em você, e é possível ter comunhão com esse Deus. Pastor, eu não preciso subir no monte para ter comunhão com o Espírito Santo. Não, você não precisa, mas você deve subir ao monte, porque Jesus fazia isso, e é bom subir ao monte. Suba ao monte, mas eu estou falando para você, que não é só subindo ao monte que você tem comunhão com Deus, você pode ter comunhão com Ele agora. Aliás, eu creio que você está tendo comunhão com Ele agora. Amém. Você crê? Amém.
E à medida que você cresce nessa comunhão, você vai discernindo a sua voz, e você para de andar pelos seus próprios entendimentos, pelos seus próprios esforços, e você para de fazer a sua vontade e começa a perceber a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e quando nós temos comunhão com esse Deus, nós erramos menos. Por quê? Porque Deus é onisciente, amém? Ele sabe todas as coisas antes de acontecer. A Bíblia diz que Ele é o Espírito de verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Se o Espírito de verdade nos guia a toda a verdade, você vai andar na mentira? Se o Espírito de verdade, esse Deus onisciente, conhece todas as coisas, Ele vai te conduzir para o caminho mau? Ele vai te conduzir para o caminho do erro? E por que ainda erramos e andamos nas mentiras? Porque deixamos de ter comunhão com esse Deus. Está compreendendo porque a nossa vida cristã é tão difícil? Às vezes. Está compreendendo porque às vezes você não consegue viver essa vida abundante, que tanto o pastor tem falado para nós, que ele tem vivido, e que é possível? Diga, tudo é possível ao que crê. Irmão, é ao que crê. Não é ao que fez teologia, ao que foi consagrado pastor, ao que é líder de célula. É ao que crê. É fácil. Jesus simplificou a obra. Jesus simplificou tanto que Ele falou, eu vou mandar o Espírito Santo. E Ele vai guiar. Ele vai conduzir para que você ande em novidade de vida. Eu vou ler Efésios para vocês. Depois nós vamos projetar mais os outros textos, são bastante textos, mas eu prometo que eu não vou exceder no horário, se assim o Senhor quiser. Se Ele quiser que eu exceda também, aí é você com Deus, amém? Efésios 4:12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que interessante, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em Efésios 2:1, nos vivificou estando nós mortos. Vivificou aonde? No Espírito. O Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. E agora, lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Quem lembra? Levanta a mão. Nicodemos chega diante de Cristo, vai ter de noite, porque ele tinha vergonha, né, de ser visto um líder religioso, um doutor da lei, ser visto com alguém que estava pervertendo para eles naquela época a lei, porque para eles Jesus era um descumpridor da lei, estava lá fazendo um alvoroço todo em Jerusalém. Ele tinha vergonha, porque ele era uma figura importante na cidade, então ele ia ter de noite com Cristo, e nessas idas dele, Jesus fala para ele, você precisa nascer do Espírito. Irmão, você já viu um bebê nascer crescido e pronto? Até porque nenhuma mulher ia conseguir dar à luz a um homem, varão e perfeito, né? Nenhuma mulher conseguiria. Nós nascemos de novo, mas a vontade de Deus para nós, segundo Efésios 4:13, é que cheguemos à medida do varão, de que é Cristo, o varão perfeito, o homem maduro, o homem que expressa todas as características e DNA de Cristo, o homem que expressa o caráter e os valores de Cristo e do reino e da palavra. Então o Espírito Santo, ele é o responsável em pegar você que nasceu de novo, bebê, criança, e te conduzir nessa vida. E Ele usa pessoas para isso. Ele me usa como um instrumento em suas mãos para trazer a vocês um alimento, para que vocês possam crescer. Ele usa todos os irmãos, Ele usa a igreja como um todo. E todos nós que somos a igreja temos o Espírito de Deus dentro de nós. E por isso que possamos ser agentes na vida das outras pessoas. Por que você tem condições de edificar alguém? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você.
E esse Espírito, através da sua vida, alimenta o teu próximo, edifica o teu próximo, para que o próximo cresça e se torne o varão perfeito. Entendeu? Amém? Vamos projetar o próximo. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que eu preciso fazer para ser selado com o Espírito Santo da promessa? Crer. Você creu, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Projeto próximo. Amados, com quem iremos nos relacionar? Quem é esse Espírito Santo? Quem é essa pessoa da divindade que está na terra, que está em mim e você, que está conduzindo a igreja? Olha aí, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho. Quem disse? Quem disse? Quem que falou para eles, irmão? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou. Deixa eu dizer algo do teu coração. O Espírito Santo tem vontade, ele fala. Nós vamos continuar lendo os textos. Você vai perceber a pessoa do Espírito Santo agindo o tempo todo, no meio da igreja, no nosso meio. Foi Ele que distribuiu os dons lá no Pentecostes. Foi Ele que se manifestou com língua de fogo. Foi Ele que convenceu as pessoas que estavam ali naquele momento. Foi Ele que te convenceu a estar aqui. Foi Ele que te convenceu a crer em Cristo. Você sabia que nós não temos condições de crer? Porque a fé, irmãos, a fé é meio burra. Que isso? Claro que a fé é meio burra. Tenta provar a fé. Porque a fé é a prova das coisas que não vemos. É ou não é? É a certeza do que nós não vemos. Como que nós vamos provar a fé? Não tem como, nós só apenas cremos. E através do crer, nós podemos experimentar essa fé. E esse crer, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse crer foi gerado em nós pelo Espírito. Amém? É Ele que crê, é Ele que gera a fé em nós. Vai para o próximo. 1 Coríntios 12:11. Mas só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui está falando dos dons. Quantos querem os dons do Espírito? Amém? Mas deixa eu falar algo para você. Eu sei que querer o dom é bom, né? Mas você está disposto a fazer a obra? É porque o dom tem um propósito de você fazer a obra. Então, se você quer os dons do Espírito, está disposto a fazer a obra, quem distribui é o Espírito Santo. A cada um como ele quer. A vontade dele nesse aspecto, ainda que na triunidade, no conselho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santos, eles estão em unidade em todos os aspectos. Eles são unânimes em todos os aspectos, em todas as vontades, mas é do interesse do Espírito Santo de Deus, que está em mim e em você, derramar os dons sobre a sua vida para que você cumpra a obra. Você acha difícil ter os dons do Espírito? Não, irmão, está muito mais perto do que você pensa. Como? O Espírito de Deus habita em você. Você acha que você nunca vai ser usado por Deus? Irmão, o Espírito de Deus habita em você. Está muito mais fácil do que você imagina. Entende? Lá na sua casa, irmão, não precisa o pastor ir lá orar não.
você tem autoridade para lá na sua casa orar. Como eu tenho certeza disso? O Espírito Santo está dentro de você. E se o Espírito Santo está dentro de você, você é um agente de milagres. Quantos recebem? Tem um parente lá no hospital, está em cama, irmão, o Espírito Santo está dentro de você. Por que você tem que esperar o pastor ir lá? Vai orar, vai ser um instrumento na mão de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor está dentro de mim, então se o Senhor está dentro de mim, eu vou impor as minhas mãos abençoadas, e vou declarar o teu poder sendo manifesto agora, em nome de Jesus. Entende? A Bíblia diz que, a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Deus separou para si sacerdotes consagrados, aonde dedicariam tempo integral à sua obra. Mas Deus também te chama de sacerdote. Por quê? Porque depois de Cristo o véu se rasgou. Você também tem acesso ao Santo dos Santos. E você também pode ministrar na presença de Deus em favor de outros. Porque qual que é o papel do sacerdote? Ministrar a Deus em favor do povo. Por isso que o pastor passou essas lutas essa semana. Passou umas batalhas aí, irmão. Os demônios foram lá tentar ele. Por quê? Porque ele estava ministrando diante de Deus em teu favor. Quantos têm dormido tranquilo aqui? Irmão, eu tenho dormido tranquilo. Apesar do João Pedro acordar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, mas eu tenho dormido tranquilo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um sacerdote diante de Deus ministrando a meu favor. E por isso que nós estamos experimentando a bênção de Deus. E isso só é possível através do Espírito Santo. Amém? Vamos para o próximo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Irmãos, como o Espírito de Deus está em mim, habita em mim, eu já não posso proceder de qualquer maneira. Porque se eu sou o templo do Espírito, eu não posso macular esse templo mais. Amém? Eu não posso continuar vendo o que eu via, eu não posso continuar fazendo o que eu fazia. Por quê? Porque o meu templo foi santificado pelo Espírito. Então agora, volta lá o texto. Quando eu ando em amargura, em ira, em contenda, quando eu sou maldizente, quando eu permito a murmuração, quando eu difamo meu irmão, eu estou entristecendo o Espírito Santo, porque eu fui selado com ele. E quem foi selado com o Espírito Santo e tem o Espírito Santo dentro de si, já não pode andar nessas coisas mais. Essas coisas já não faz mais parte da sua vida. Se você permite e alimenta cada vez mais o seu eu carnal, o velho homem, a velha natureza, você apaga o Espírito Santo que habita em você. E se você entristece o Espírito Santo e apaga o Espírito Santo, consequência, você vai tomar caminhos errados, você vai escolher errado, você vai tomar decisões erradas, e você vai sofrer com isso. Pergunta para o irmão, está sofrendo, irmão? É porque você não está tendo comunhão com o Espírito Santo. Está tendo errado, irmãos. É porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. É por isso que você está sofrendo. É porque você não crê que Ele está pertinho de você. E que Ele pode te ajudar. E que Ele pode te guiar. E que Ele pode te conduzir em vitória. Em vitória. Vai para o próximo. Eu rogarei ao Pai, esse nós já lemos, pode pular esse. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você imagina você começar a receber de Deus
as informações necessárias para o teu futuro. E você ter a certeza de que é Deus te conduzindo, e essa certeza de que você não vai errar, mas que vai ser abençoado em tudo que fizer. Em tudo o que fizer, prosperarás. Quantos recebem essa promessa? A Bíblia diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Irmão, eu não sei você, mas Abraão, até nos erros ele foi abençoado. Pensa num cara que era abençoado. Mas era um cara que sabia ouvir a voz de Deus. É um cara que sabia andar na presença de Deus. É um cara que sabia ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que quando Deus falava, ele dizia: eis-me aqui, Senhor, porque ele discernia a voz de Deus. Sabe por que você às vezes dá errado as coisas? Você não está tendo comunhão com Deus, não sabe discernir a voz do Espírito que está dentro de você, e aí você fica procurando vozes para ter direção, e aí você ouve vozes que não são de Deus, e por isso que às vezes toma decisões erradas, por isso que não tem prosperado. O Senhor Jesus supriu tudo o que nós precisamos para ter uma vida próspera. E a prova de que Ele supriu todas essas coisas foi que Ele nos deu do Seu Espírito, para nos guiar à verdade, para impedir que nós venhamos andar na mentira. Amém? Tem mais textos? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Próximo. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos são chamados segundo o propósito de Deus? Levantem a mão. Amém? Deixa eu falar algo para o teu coração. Você tem o maior intercessor de todos a teu favor. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexplicáveis. Por quê? Porque Ele conhece a vontade do Pai. E Ele está lá diante do Pai, intercedendo diante de Deus, para que nós não venhamos receber muitas vezes aquilo que nós pedimos, porque pedimos errado, para que Deus não permita que venhamos andar por certos caminhos, porque vai dar errado. Ele está lá intercedendo por você. Deixe o Espírito Santo te conduzir, irmão. Essa mensagem de hoje é para trazer para o teu coração: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus e permitir que o Espírito Santo me conduza. O Espírito de Deus quer te conduzir, Ele quer cuidar de você. O maior interesse na sua vida é do próprio Deus. Às vezes nós cobramos as pessoas que não são interessadas em Deus, mas comece a falar para as pessoas: olha, é Deus que se interessa por você. Antes de você ser interessado por Ele, Ele se interessa por você, e Ele quer te conduzir, Ele quer te guiar. Agora, uma verdade: Ele não vai fazer nada do que você não queira, Ele não vai fazer nada do que você não permita. Quantos declaram comigo: Senhor Jesus, eu permito a ação do Teu Espírito na minha vida. Eu declaro que a partir de hoje não vou mais atrapalhar o agir do Teu Espírito. Eu declaro que a partir de hoje tudo que o Espírito Santo falar para eu fazer, eu vou fazer. Tudo que o Espírito Santo desejar para a minha vida,
eu vou seguir. Amém. Deixa eu falar algo para o teu coração, depois dessa oração. Se você realmente creu no que nós oramos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Comece a descansar agora, porque tudo que vai acontecer na sua vida é obra do Espírito Santo. O que eu preciso fazer, pastor, para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? Como que eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando comigo? Como que eu sei que não é algo da minha cabeça? Como que eu sei que não é algo do inimigo? Pergunta para o irmão do seu lado se ele sabe responder isso. O Cristiano falou que sabe. Vamos terminar aqui, depois vamos perguntar para o Cris. Estou brincando. Cris, você tem orado para saber qual é a voz do Espírito Santo? Oração nos ensina a discernir a voz do Espírito. Quando nós entramos no nosso quartinho, no secreto, irmão, quando vamos para a presença de Deus na intimidade, lá na intimidade, aonde não tem nenhuma outra voz, nós começamos a ouvir a voz de Deus, e essa voz na nossa mente vai ficando familiar. Sabe quando você atende o telefone, e você conhece tanta pessoa que ela não precisa nem falar o nome mais, só pela voz? Alô? Opa, pode falar. Você já sabe quem é. Por quê? Porque a voz, você ouve tanto a voz, que a voz ficou familiar. Quando você entra no teu quartinho lá, quando você separa tempo com Deus, na intimidade, Deus vai falar contigo, e a voz dele vai ficando familiar aos seus ouvidos. E aí, você vai estar andando na sua vida normal, e vai estar ouvindo a direção do Espírito Santo. Olha, não vai aí, não faça isso. Evite isso, fale do meu amor para aquela pessoa. Olha, não faça esse negócio, toma cuidado. Quem já procurou o pastor aqui para pedir um conselho? E quantos receberam um conselho de Deus através da vida do pastor? Muitos. Irmão, vocês acham que foi o pastor que deu o conselho de Deus, que acertou na sua vida? Não. É que a voz do Espírito Santo está familiar aos ouvidos dele, e quando ele dá o conselho, é o Espírito de Deus falando. Está entendendo? Por que nós não podemos tomar decisão de ímpeto, sem antes orar? Porque na maioria das vezes a nossa ansiedade vai atrapalhar a voz do Espírito. E se você for uma pessoa que não está com a comunhão com o Espírito Santo em dia, se for uma pessoa que faz tempo que não ouve a Deus, faz tempo que não lê a palavra, faz tempo que não vem ao culto, faz tempo que não entra no quarto para orar, sabe o que vai acontecer? Você vai dar ouvido a outras vozes, porque você não vai discernir a voz do Espírito. Você está longe, como que você vai conseguir ter comunhão com Ele? Não tem como. Ainda que Ele habite em você, você precisa buscá-lo. Porque as circunstâncias do mundo, os afazeres, a rotina diária, pode apagar a comunhão com Deus, te tirar da presença dEle, ainda que Ele habite em você, e você comece a andar por você mesmo. Como eu tenho comunhão? Como eu aprendo a discernir a voz do Espírito? Orando. Outra coisa, lendo a Bíblia. Quantos creem que aqui é a palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia é totalmente inspirada pelo Espírito Santo? Amém. Então, se você ler a Bíblia, você vai saber qual é a vontade de Deus, sim ou não? Se você ler a Bíblia, você vai saber qual é a vontade do Espírito, você vai saber qual é a voz dele. Por que depois de conhecer as Escrituras, certas situações eu posso tomar decisão? Porque eu sei o que a Bíblia diz já.
Eu não preciso procurar o pastor, não preciso procurar o profeta. Eu sei o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, eu posso tomar a decisão acertada, porque a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, é a verdade para nós. Aliás, a palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus é o verbo. Essa palavra, quando é revelada ao seu espírito, é o próprio Deus falando contigo. Você acha que Deus não fala contigo, né? Ai, queria ter a experiência que o pastor teve de ver os anjos, de Deus falar. Irmão, Deus está falando com você o tempo todo. Está falando na minha voz, está falando na voz do pastor, está falando na voz do líder de célula, está falando na voz do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Geralmente, Deus gosta de falar através das crianças, irmãos. É que a gente não gosta de dar ouvido às crianças, mas Deus gosta de falar através das crianças. E Ele é Deus. A Bíblia diz, olha Jesus falando, que Deus das pedras suscitaria filhos a Abraão. Que se nós não falássemos, o que aconteceria? As pedras clamariam. Deus deseja falar conosco. Deus está te procurando, irmão. Se deixa achar. Senhor, eu estou aqui, ó. Não precisa procurar mais. Deus, não precisa mandar o pastor na minha casa mais. Eu estou aqui, ó. Eu não vou sair mais da tua presença. Se deixa achar. Deixa Deus te conduzir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Se alimente dele. Último texto para encerrarmos. Eu quero que você abra comigo. Esse texto nós não projetamos. João 6. E vamos encerrar nesse texto. 6:57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quantos querem viver por Cristo, digam amém. Amém. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo, digam amém. Amém. Então vira para a pessoa do seu lado e fala, basta você se alimentar. Amém? Se coloque de pé. Pare de se alimentar com o lixo do mundo, irmão. Pare de se alimentar com aquilo que Satanás tem colocado às nossas mesas todos os dias, através da TV, através das pessoas que não temem a Deus. Para de se alimentar com os valores do mundo, com o modismo do mundo, que quem quer ditar as regras, que quer ditar o ser, que dá mais valor ao ter do que o ser. Pare de se alimentar com essas coisas, porque essas coisas, se você se alimenta muito delas, você vai viver por elas. A verdade é a mesma. Da mesma forma que nos alimentamos de Cristo, vivemos por Ele, da mesma forma, se você se alimenta das outras coisas, você vai viver por elas. E se você vive pelas coisas que o diabo tem fornecido, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se você se alimenta por aquilo que o diabo tem oferecido todos os dias, não tem como. Deus já não tem culpa mais, porque você vai escolher errado, você vai sofrer. Deus já não tem culpa. Por que Deus não faz isso na minha vida? Irmão, porque você está se alimentando de maneira errada. Tenha convicção no teu coração, que quando você ora, que quando você está no culto, adorando, louvando, ouvindo a palavra, você está se alimentando de Cristo, para viver por Ele. Quando você busca Deus no secreto, quando você contempla Deus, separa um tempo para Ele, quando você medita nas Escrituras, você está tendo comunhão com esse Deus que reside em você. E esse Deus que reside em você vai se manifestar cada vez mais, de uma maneira ainda mais profunda, e você vai começar a experimentar dessa comunhão, e essa comunhão vai te conduzir em vitória. Sabe qual é o resultado dessa comunhão? Vou ler para vocês o que eu escrevi. O resultado dessa comunhão
é ser experimentado na palavra. Sabe o que é ser experimentado na palavra? Não é qualquer palavra, qualquer doutrina que te tira do caminho. Não é qualquer palavrinha aí que lançam contra a sua vida que vai te tirar do prumo, que vai te gerar dúvida no seu coração e falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Não é, ser experimentado na palavra é uma pessoa madura, é uma pessoa que tem convicção de onde está indo, sabe para onde deve ir. Esse é ser experimentado. Conhecer mais profundo a Deus, discernimento e maturidade espiritual, vai discernir os espíritos, vai saber quando é o diabo agindo, vai saber quando é Deus agindo. Quando nós temos comunhão com Deus, nós recebemos sabedoria para tomar decisões, para viver cada promessa. Irmão, tem tanta promessa na Bíblia para nós, tem tanta coisa boa. Por que eu não estou vivendo, pastor, isso então? Porque você não está tendo comunhão. A Bíblia diz que Jesus já completou toda a obra, que Ele já nos abençoou. Não é assim que a Bíblia diz? Mas por que Ele pede para nós orarmos? Por que Ele pede para nós irmos até Ele e buscarmos? Porque Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ter comunhão, Ele quer ter você na presença dEle. Ele quer falar de pertinho ao teu ouvido. Por isso que Ele enviou o Consolador. Momento de dor e de angústia, o Consolador está dentro de você. Momento de dúvida, o Conselheiro está dentro de você. Momento de... o intercessor está dentro de você. Em todo o tempo, Ele é fiel, Ele é contigo, Ele é Emanuel, é Deus conosco. Amém? Você não está sozinho, você não está desamparado. Essa comunhão vai fazer você viver cada promessa, experimentar de vida abundante, de plenitude, de alegria, de satisfação. E não só isso, vai fazer com que você seja um abençoador, um agente transformador de vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar para vir à frente. Todos que querem ter comunhão com Deus. Nós vamos ouvir um cântico. E eu vou te dar a oportunidade de, nesse momento, falar para Deus que você quer todos os dias ouvir a voz dEle, ser guiado por Ele. Pode ficar no corredor se não couber. Quero te dar a oportunidade nessa canção de você agora neutralizar os seus pensamentos lá fora, no amanhã. À medida que a voz, a música for sendo entoada, que você possa pedir para Deus falar contigo nesse momento. Peça para Deus se manifestar. Peça para que o Deus residente dentro de você te conduza, fale contigo naquilo que você precisa ouvir. Ele não vai usar mais a minha voz, Ele vai falar diretamente contigo. Fala para Ele o quanto você deseja ouvir a voz dEle, ter comunhão com Ele, o tanto que você entende que é necessário essa comunhão, e que você recebe da parte de Deus o Espírito Santo da promessa. Eis-me aqui, Vai falando com Deus outra vez. Oh papai, Diante de ti, oh Espírito abro Santo, meu coração, meu clamor, por ela socorre camasto e anderia tu escutas,
Alabaxure e candereira. fazes cair as barreiras. É tão bom a sua voz. Fiel, Senhor. É tão bom ouvir a sua direção. Diz Alabaxá cantarabaçoco, palavras de prebalababassuira. amor, esperança sem fim. A sua voz é doce. Sentir o teu toque, Queremos sentir o teu toque. por tua bondade, liberta Guia-nos. o meu ser, no calor Fala desse conosco. lugar. Eu venho me Aleluia. derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O Espírito Santo está enchendo vidas. Ser cheio agora. O Espírito Santo está destravando pessoas aqui. Mentes que estavam cauterizadas. Mentes que estavam aprisionadas e não conseguiam ouvir a voz de Deus. O Espírito de Deus está liberando agora. Ele está liberando os teus ouvidos espirituais. Ele está abrindo os seus olhos. Você está recebendo a mente de Cristo nesse momento. O Espírito Santo já está falando contigo. Falando o quanto Ele te ama. O quanto Ele te quer bem. O Espírito Santo está falando contigo o quanto Ele quer te abençoar. Ele está falando aqui o tanto de coisas boas que Ele tem. O Espírito de Deus está falando que você ainda não viu nada, não experimentou nem 1% daquilo que Ele quer fazer. Aleluia. Obrigado por Tua presença, Deus. Obrigado por Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo da promessa. Obrigado por Tua presença em nossas vidas. Obrigado por Suas palavras, Senhor. Você pode agradecer a Deus porque Ele habita em você?
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Nós recebemos agora da sua vida, do seu poder, recebemos agora dos teus dons, da unção que nos capacita, recebemos das suas palavras que nos confortam, que nos consolam, recebemos da tua presença que nos transforma, Senhor, que nos liberta. Recebemos das tuas promessas pelo teu Espírito, recebemos do teu amor pelo teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do teu povo toda sorte de bênçãos, toda a bênção que o Senhor abençoou o nosso pai Abraão, que o seu amor seja revelado a cada um aqui de uma maneira mais profunda, que a paz que excede todo entendimento venha sobre eles de uma maneira abundante e extraordinária, e que a comunhão, oh aleluia, a doce comunhão do Espírito venha ser de uma maneira constante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é merecedor. Aleluia, aleluia. Dá um abraço no teu irmão, declara uma palavra de bênção na vida dele, e vai em paz, e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.